Na tarde de 24 de novembro de 1971, véspera do Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos, um homem misterioso embarcou no voo 305 da Northwest Orient Airlines, que fazia a curta rota entre Portland, Oregon e Seattle, Washington. Ele se identificou como Dan Cooper ao comprar sua passagem em dinheiro, o que era super comum naquela época, já que os aeroportos americanos não tinham medidas rigorosas de segurança como hoje. Ele era um homem de cerca de 45 anos, vestindo um terno preto e gravata escura. Sentou-se na poltrona 18C. Algumas fontes dizem que era 18E ou 18F. Pediu um bourbon com soda e acendeu um cigarro. As aeromoças e passageiros que o viram depois disseram que ele era calmo e educado. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. O avião decolou às 14h50 do horário local e era um voo curto de apenas 30 minutos, tipo ponte aérea Rio-São Paulo. Pouco depois da decolagem, Cooper entregou um bilhete para a comissária Florence Schaffner, que, achando que era mais um passageiro dando em cima dela, apenas guardou no bolso sem ler. Então ele se inclinou na direção de Florence e disse calmamente: Senhorita, seria melhor você ler. Eu tenho uma bomba. Ela abriu o bilhete e viu as palavras: Tenho uma bomba na minha maleta. Quero que você se sente ao meu lado. Quando ela obedeceu, Cooper abriu rapidamente a maleta, mostrando os cilindros vermelhos e fios, algo que parecia ser explosivos reais. Então ele fez suas exigências à tripulação. US$ 200.000 em notas não sequenciais de US$ 20. 4 paraquedas, 2 principais e 2 reservas, e um caminhão de combustível pronto para reabastecer o avião em Seattle. A comissária então foi entregar aos pilotos as exigências de Cooper. Ela conta que quando retornou ele estava usando um óculos escuro. O comandante William Scott transmitiu as exigências ao controle de tráfego aéreo, que imediatamente acionou o FBI. Os passageiros não sabiam de nada e foram informados que haveria um atraso no pouso por uma dificuldade mecânica. O avião ficou dando voltas ao redor do aeroporto por quase 2 horas enquanto a polícia se mobilizava. Donald Nairobi, presidente da companhia aérea, autorizou o pagamento do valor. Cooper se manteve calmo, ele era educado e atencioso. Bebeu um uísque, fumou um cigarro e até pagou a conta da bebida. Às 19h39, o avião pousou em Seattle, com todas as janelas fechadas, para evitar que atiradores da polícia conseguissem enxergar a parte de dentro da aeronave. O FBI seguiu as exigências de Cooper. O modelo do avião tinha uma porta traseira para embarque e desembarque, e foi por lá que Cooper recebeu os US$ 200.000 e os 4 paraquedas. Os paraquedas entregues eram de base militar de Seattle, mas Cooper não aceitou e exigiu paraquedas de civis de diferentes escolas de paraquedismo. Aqui vale uma observação: todas as notas foram registradas pelo FBI para que fossem identificadas quando usadas. 36 pessoas estavam a bordo quando foram liberadas com segurança. Os únicos tripulantes mantidos a bordo foram o comandante William Scott, o copiloto William Ratazak, o engenheiro de voo Harold Anderson e a comissária Tina McLeod. Cooper ordenou que decolassem novamente, agora com destino à cidade do México, mas impôs regras muito específicas para o voo. O avião deveria voar a 10.000 pés de altitude, bem mais baixo do que o normal. A velocidade deveria ser baixa, no máximo 135 km por hora. O trem de pouso deveria permanecer abaixado, a cabine deveria permanecer despressurizada e a escada traseira deveria ficar abaixada. Todas as exigências foram cumpridas, exceto a escada. O comandante conseguiu convencer o Cooper do risco e ele concordou em descer a escada após a decolagem. Às 19h40, o avião decolou e foi acompanhado por 3 caças da Força Aérea dos Estados Unidos. Cooper mandou toda a tripulação ficar na cabine com a porta fechada.
Às 20 horas e 2 minutos, a luz que indicava a abertura da porta traseira acendeu e às 20h13, enquanto sobrevoavam o estado de Washington, a tripulação sentiu um solavanco vindo da parte de trás do avião. 2 horas depois, o avião pousou no estado de Nevada e uma busca policial foi feita no avião. E nenhum sinal de Cooper. O solavanco sentido pela tripulação foi o momento em que ele pulou. Cooper saltou em uma região de mata, levando os US$ 200.000, que era muito dinheiro naquela época. A polícia logo iniciou as investigações, colheram evidências no avião e interrogaram pessoas que estavam na aeronave, assim como pessoas que trabalhavam nos dois aeroportos. Uma curiosidade sobre o caso. O nome D.B. Cooper surgiu por uma confusão de um jornalista que publicou esse nome sendo como o do suspeito, mas na verdade, D.B. Cooper foi um dos interrogados no aeroporto de Portland. Até hoje, o nome é a maior referência do caso, mas o suspeito se identificou apenas como Dan Cooper, sem o B. A polícia e o exército realizaram uma busca intensa na região rural e montanhosa onde ele poderia ter caído. Mas havia um problema aí. Era uma área densa de floresta, com temperaturas congelantes e ventos fortes. Além disso, o avião estava fora das rotas normais e Cooper pulou no escuro e sob uma forte chuva. Era muito difícil dizer com precisão onde ele poderia ter aterrissado. Ralph Himmelsbeck era o agente do FBI à frente do caso e, segundo ele, essa foi a maior busca já realizada nos Estados Unidos em um caso criminal. Helicópteros, tropas de buscas, cães farejadores e até mergulhadores foram enviados, mas nenhum rastro de Cooper foi encontrado. Nenhuma peça de roupa, nenhum pedaço de paraquedas, nenhum corpo, absolutamente nada. E para piorar a situação, as autoridades discordavam do local onde Cooper teria aterrissado e não realizaram buscas onde hoje acredita-se que ele tenha pousado. Durante as buscas por Cooper, as autoridades encontraram os restos mortais de Barbara Ann Derry e acabaram solucionando um outro caso. E lembra das notas que haviam sido registradas? Pois bem, elas foram divulgadas para que fossem identificadas, mas isso nunca aconteceu. Será que ele nunca chegou a usar o dinheiro desse crime? Pode ser, né? E pasmem, várias pessoas tentaram imitar o Cooper e sequestrar aviões em busca de dinheiro fácil, que na verdade não é nada fácil, né, gente? Nos Estados Unidos, no ano de 1972, foram 19 tentativas, mas nenhuma obteve sucesso. Dizem também que ele pode ter sido influenciado pelo filme Aeroporto, lançado em 1970, e que foi um grande sucesso na época. Aí você se pergunta, tá, e como uma pessoa entra com uma suposta bomba em um avião com toda a segurança que existe nos aeroportos? Bom, gente, naquela época não existia toda essa segurança que a gente tem nos dias atuais. As pessoas nem eram revistadas. Em 1973, devido ao caso Cooper, entrou em vigor a revista obrigatória. Outro efeito do caso foi a alteração das aeronaves com escada daquele modelo, para impedir que elas fossem abertas durante o voo. Até hoje, detetives particulares e curiosos estudam o caso, buscando descobrir o paradeiro de Dan Cooper. Apesar do enorme esforço, Cooper simplesmente sumiu e o caso deu uma esfriada. Voltando às manchetes, em 10 de fevereiro de 1980, quando um menino de 8 anos chamado Brian Ingram encontrou US$ 5.800 em notas de 20, enterradas perto do rio Columbia, em Washington. Curiosamente, na região que não houve buscas. As cédulas tinham os números de série registrados pelo FBI, provando que eram do dinheiro do resgate. Mas isso só aumentou o mistério. Se Cooper morreu, por que só uma pequena parte do dinheiro apareceu? Cientistas forenses não conseguiram entrar em acordo de como as notas foram parar ali. O paraquedas não foi encontrado, apesar de buscas intensas na área onde ele teria caído. Ninguém jamais gastou os US$ 194.000 restantes. O FBI entrevistou centenas de suspeitos ao longo dos anos. Foram considerados parâmetros como aparência, algum conhecimento técnico em aviação e paraquedismo e conhecimentos da região. Como em outros casos famosos, pessoas reivindicaram a autoria do crime ou disseram saber quem era Cooper, mas sem evidências ou provas, ninguém nunca foi preso. Um dos principais suspeitos foi o Richard McCoy Jr. Ele sequestrou um avião meses depois de forma bem parecida,
foi preso e fugiu. McCoy morreu em confronto com a polícia em 1974. Será que ele foi mais um a se inspirar em Cooper ou será que ele era o próprio Dan Cooper? Aguardem que tem novidades recentes sobre ele. E o cigarro que o Cooper fumou não poderia servir para descobrir o DNA dele? Poderia, claro, mas ele nunca foi encontrado. Outro fato que atrapalhou a investigação foi a erupção em 1980 do Mont St. Helens, a maior erupção de um vulcão nos Estados Unidos, que alterou para sempre as regiões das buscas. Se Cooper morreu ao saltar de paraquedas, a erupção torna impossível encontrar seus restos mortais. Em 2016, o FBI oficialmente encerrou o caso. Porém, novas evidências surgiram recentemente. Os filhos de Richard McCoy Jr. descobriram um paraquedas escondidos na casa de sua mãe. Eles acreditam que esse paraquedas possa estar ligado ao sequestro. Essa descoberta levou o FBI a reexaminar o caso, incluindo a análise do paraquedas e a coleta de amostras de DNA para comparação. Foi feita uma busca minuciosa na casa da família McCoy. Essa foi a primeira vez em anos que o FBI colocou tanto esforço, dedicação e recurso no caso. Além disso, o investigador independente Eric Ullis encontrou fragmentos metálicos na gravata deixada por Cooper a bordo do avião. Esses fragmentos foram rastreados até uma empresa que fornecia aço e titânio para a Boeing, sugerindo que Cooper poderia ter trabalhado na indústria aeroespacial. Essas pistas levaram a um homem chamado Vince Peterson, que faleceu em 2002. Ele teria 52 anos na época do sequestro e, segundo testemunhas, tinha características físicas semelhantes à de Cooper. Essas novas pistas renovaram as esperanças de finalmente desvendar a verdadeira identidade de D.B. Cooper, embora o caso permaneça oficialmente fechado e sem solução. Será que ele sobreviveu? Bom, as opiniões se dividem. Alguns acreditam que ele morreu na queda por vários motivos. Ele saltou de uma tempestade violenta no escuro, com ventos de mais de 320 quilômetros por hora. Ele usava um terno e sapato social, ou seja, um traje nada apropriado para um salto de paraquedas. O local da queda era uma floresta fechada e cheia de rios e penhascos. Por outro lado, há quem acredite que ele planejou tudo com perfeição e conseguiu de fato escapar. E se ele fosse um ex-militar ou um paraquedista experiente? E se alguém o esperava em terra para ajudá-lo a fugir? São diversas hipóteses, né? Até hoje ninguém sabe. D.B. Cooper se tornou uma lenda. O homem que desafiou o FBI, sequestrou um avião, conseguiu um resgate milionário e desapareceu sem deixar rastros. Será que ele morreu naquela noite ou será que ele viveu o resto da vida em segredo, carregando o maior mistério da história da aviação? Esse é o único sequestro de avião da história dos Estados Unidos a não ter solução. Na série Prison Break, existe um detento que gera muito burburinho entre os prisioneiros, chamado Charles Westmoreland, que em uma conversa reveladora com Michael Scofield, revelou detalhes impressionantes de uma história verídica. Sua real identidade era D.B. Cooper, um velho conhecido do FBI. Na série, ele tem um pouco mais de dinheiro guardado do assalto. E assim como um dos suspeitos da vida real, o Richard McCoy Jr., ele morreu em confronto com a polícia. Bom, gente, na ficção, o sequestrador foi preso. Já na vida real, não se sabe nem se seu nome verdadeiro era Dan Cooper. Você já conhecia essa história? Tem algum palpite sobre o paradeiro do Cooper? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.